Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General e revista Tecnologia e Defesa, os veículos de defesa e segurança da família brasileira. Hoje com a presença ilustre aqui do professor Ricardo Felício, grande amigo aqui da nossa comunidade, está sempre presente, uma pessoa que ama o Brasil, está sempre lutando pelo nosso país, aí uma pessoa idealista, tá? Caráter íntegro, fora de série. Vai ser uma noite que promete. Estamos todos muito felizes aqui de poder entrar nas suas casas hoje. Você vê a família Arte da Guerra aqui, a comunidade mais aguerrida do Brasil. Outras comunidades podem amar tanto o Brasil, mas mais que essa eu duvido. Vamos dar retorno do som aí, pessoal. Professor Ricardo Felício, muito prazer em recebê-lo aqui no canal Arte da Guerra, blog Velho General. Como é que está o senhor, Cabaé? Como é que vocês vão? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, comandante, permissão para vir a bordo. Albert aí, boa noite, como vai? Seja tranquilo. Tudo tranquilo aí, gente. Professor, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, tá? Para quem não conhece. Professor Ricardo Felício, tem algumas inconsistências que colocaram para ele na Wikipédia que eu acho injusto, acho que a Wikipédia foi bastante injusta, quando colocam ele simplesmente como negacionista. Coisa não é nada disso. O Ricardo Felício é um patriota, uma pessoa que ama o Brasil, que desmascara, tá? Muito pilantra que tem aí, que vive explorando a boa vontade das pessoas com essas mentiras sobre o clima, tá? Tem um monte de organização pilantra, a verdade é essa, tá cheio de pilantragem, tá? Sobre essa história do clima e a gente ganhando dinheiro. Então, eu sempre abro espaço aqui para o professor Ricardo Felício, porque acredito no trabalho dele, sei que ele faz um trabalho maravilhoso pelo Brasil, tá? Esses dias eu vi uma declaração de uma ativista aí, de uma organização dessas, e eu acho impressionante, gente, como as pessoas podem vir aqui falar mal do nosso país, falar mal do nosso presidente, não acontece nada. Se você fizer isso na Rússia, você está no aeroporto rapidinho, meu amigo. Você tem dois caminhos se você fizer isso na Rússia. Ou você vai para o aeroporto, ou você vai para a cadeia. Só aqui no Brasil que é safar. O Brasil está virando, a verdade é essa, o Brasil está virando um prostíbulo da Europa. Os caras vêm aqui para tomar nosso dinheiro. Essa é que é a realidade. Então, Cabaé, professor, a noite é de vocês, prazer em recebê-los aqui. O Cabaé não, porque daí é de casa, né? A noite é do professor. Tá contigo então, Ricardo. Mas é isso mesmo, quando você vê lá o Wikipedia, né, inclusive quando eu tento editar alguma coisa, eles falam que é um ataque terrorista ao site, né? Quer dizer, eu não posso falar porque eu posso tirar coisa. E tem um monte de canalha lá com o nomezinho lá, né, dizendo que eles são os bambambam do clima. Desafio qualquer um daqueles sujeitos a provar as coisas que eles falam. Eles não têm prova de absolutamente nada, mas eles adoram fazer uma difamaçãozinha. Exatamente. É uma coisa assim, cálculo holístico. Gente, vocês têm que meter uma coisa na cabeça de vocês. O Brasil é rico. Os caras estão aqui para tomar dinheiro. Essa é a realidade. Estão aqui para tomar dinheiro. Não acreditem nessa lorota. E, finalmente, né, o comandante e o meu querido Albert, a gente viu que as coisas estão se concretizando, né? Porque eu lembro que quando eu fiz meu concurso de livre docência, em 2014, um dos entendidos de geopolítica falavam que um dos capítulos que eu escrevi no meu texto, que tudo que eu estava falando é uma enorme besteira, uma enorme groselha. E a gente que acompanha aí o mundo militar viu que agora tem aí os consultores militares para o clima, né? Exatamente. O general holandês. Exatamente, que nós vamos abordar hoje. E não só, o que é mais interessante que a gente vê lá, que é Estados Unidos, que está lá, Holanda, né, os britânicos e Só tem ladrão. Só tem ladrão. Exato. E tudo... Todos treinadores. Tudo oficial da reserva das forças militares, né? E é engraçado que quando você vê lá das cadeiras da NOAA e outras agências que nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, tem também um monte de oficiais da reserva. Tem o pessoal, gente boa praça, que gosta realmente daquilo que faz, e tem os oportunistas. Esse caso aí membros consultivos militares para o clima, a gente vê que é exatamente isso, o pessoal que está trabalhando lá praticamente como mercenário. Eles querem só fazer o quê? Usar o discurso
ambiental para justificar o problema de segurança interna aos países deles. Olha só que loucura que nós chegamos. Só que o interessante é que isso aí já foi previsto há muito tempo, tá? Então, hoje, eu vou até pedir permissão para o comandante, que eu tenho uns slides aqui que eu vou trazer inéditos, eles nunca foram apresentados ao público, eu quero dar exclusividade para o canal Arte da Guerra, que foram slides confeccionados em 2009, no fechamento do curso de mudanças climáticas que eu apresentava na universidade. Eu não apresento mais esse curso da forma que eu apresentava antes, com tanta riqueza de detalhes, mesmo porque hoje em dia já não adianta mais fazer isso, né? Pode colocar sim, eu quero mostrar que isso aí começa então em 2009, tá? Esse é um dos slides, tá? Que está fazendo aí o fechamento, não vou falar exatamente sobre ele aqui, né? Qual é a causa ambiental e climática, é cortina de fumaça, que exatamente é só para motivar, né? Eles têm lá uma ideia de implementar aí a chamada implementação da tríade, que é um artigo que a gente escreveu, que mostra que causa ambiental, mudança climática, aquecimento global, estão aí para justificar as coisas que eles querem tomar, né? Então, um deles aí é ações militares, exercer controle sobre recursos energéticos, globalizar os recursos naturais. Olha como eles são simpáticos, né? O petróleo deles, eles não vão globalizar, mas os recursos naturais aqui... Nem urânio enriquecido, né? Exatamente. E aí o controle total da humanidade. Mas o que vem realmente ao fato aí é quando a gente fez esse cenário, estou lembrando, isso aí é de 2009, tá, pessoal? Então eu estava lá fazendo aí as considerações de governos que nós vínhamos passando, né? Foi por Collor de Mello, depois tive o Itamar, que não teve muito efeito, mas depois só FHC, Lula, Dilma, né? Então nós estamos nesse contexto aí. Nós temos aí uma ligação íntima entre o IPCC, que é o painel intergovernamental da mudança climática, e o governo brasileiro, né? Assíduos, assim, né? O pessoal que mais trabalhou para a turma do aquecimento global do IPCC foram os governos brasileiros. Incrível, incrível. Tá? Isso é, assim, assustador. E nós tínhamos, na época, já Rio 92, tá? Então, vejam só isso aí. Na época, nós estávamos com a reunião de Copenhague, né? Que foi Copenhague foi uma reunião, assim, das COPs, uma das mais famosas, onde veio tudo aí à tona, um monte de falcatruas do IPCC foram reveladas. Nós tivemos outras reuniões, então eu já fiz uma atualização, na verdade isso aí vai até a atualização até 2012, mas Cancún 2010, né? Sempre é interessante ressaltar aos senhores que sempre lugares exóticos do planeta. Uma coisa, para fazer todas essas reuniões, encontros, etc., internacionais, rola muito dinheiro, né? Isso aí não é de graça, as pessoas não se reúnem aí em hotéis 5 estrelas de graça, né? Mais passagem, etc. Muito dinheiro, e isso é bem lembrado, comandante, que, na verdade, quem paga isso é o cidadão brasileiro, que paga aí as comitivas, e a comitiva brasileira sempre é uma das maiores que nós temos, né? E aí, nós tivemos outra, que foi da África do Sul, 2011, e sucessivamente várias reuniões. Agora, o interessante é que nós temos lá o protocolo de Kyoto, de 92 a 97, que vai tentar aí fazer metas de emissões, né? Então, pus um X ali, porque a gente nem sabe que valor é esse. Eles vão dizer o que eles querem, certo? Então, e aí? Como é que a gente vai voltar nisso? E as reuniões nunca mais acabam, né, meus caros? Sempre estão virando aí a burocracia eternizada, que a gente gosta de dizer, né? Rio 92 mais N, né? Kyoto mais N. Isso nunca mais vai acabar. Ficou direto. E aí começa a nossa brincadeira, e os senhores vão ver que isso foi dito em 2009, os senhores vão ficar surpresos com as coisas. Por quê? Bom, se eles estão falando que existem metas de emissões, quais são as fontes de emissão? Então, nós estamos colocando aqui 3 grandes grupos. A principal fonte que eles gostam de dizer são as chamadas queimadas na Amazônia, né? Também tem aí a parte que é de desmatamento, que é corte de madeira, que eles também não gostam de dizer se é a madeira legal ou é a ilegal, né? E é interessante que o governo devia correr atrás disso, né? Qual é a madeira ilegal, né? Quais são as ONGs que estão ligadas com os madeireiros legais, né? Porque quando o cara tem a permissão de corte de madeira, parece que o pessoal só fiscaliza o pessoal que é legal, sabe? E neles colocam entraves, nos outros não colocam. A segunda parte que o nosso Brasil é atacado direto, eles chamam lá das monoculturas. Na verdade, o Brasil
é um dos países que tem o maior número de policulturas e não monoculturas, tá? Monocultura que tem a França, por exemplo, tá? Nós temos realmente enormes quantidades de plantação de cana e de soja, né? Temos aí o uso do solo e a nossa indústria de base, que é praticamente incipiente, por isso que eu coloquei um potenciômetro aí que os senhores estão vendo, né? Nós temos aí um triângulo invertido, que a maior parte aqui estão chamando que são as monoculturas, na verdade, cultura de soja e de cana. E depois, quem seria a outra fonte de emissão? O povo brasileiro. Então, automóveis, geração de energia, que nós temos aí, termoelétricas funcionando, graças à nossa, vamos dizer assim, política energética mal feita, que foi colocada desde aí do governo FHC. E nós temos, então, esses 3 grandes grupos aqui, do qual eles vão começar a atacar. E na época de 2009, já estava sendo cogitado a formação do ICCC, que seria aí o International Committee on Climate Change, então um Comitê Internacional para a Mudança Climática. Uma coisa parecida com os agentes fiscais que nós tínhamos da ONU para armas de destruição em massa, né? Os senhores sabem muito bem o que eu estou dizendo, né? Uma coisa desse tipo, né? Eu chamo da polícia da ONU para o CO2. E aí, baseado nessas metas X que eles é que vão dizer para o país, né, eles vão perguntar se as metas foram atingidas. Eu coloquei aqui que a gente já sabe que nunca serão, né? Ok? Eles vão inventar um número absurdo, eles mesmo vão dizer... E mesmo se for atingida, eles vão dizer que não foi. Não é esse o objetivo. Eles mentem sempre, são mentirosos contumazes. Eles não estão preocupados se está queimando ou se deixa de estar queimando. Eles querem uma desculpa para entrar aqui, que nem fizeram com o Iraque em 2003. Essa é que é a verdade. Exato. Essa gente não vale nada. Precisa ser dito isso. Nós vamos chegar lá, viu, comandante? Porque exatamente a ideia de queimadas na Amazônia, agora esse ano, né, que a gente tem bastante tempo para ficar em casa fazendo nada, né? Eu fui lá buscar pelas imagens de satélite para ver onde que eram os focos de calor, como a NASA fala. Bom, a maior parte das propriedades que eu vi aqui no Brasil eram propriedades já de agricultura, ou seja, eram pequenos e médios proprietários que faziam a queimada controlada, não é incêndio florestal. Diferentemente de outros focos que a gente via na África, que a gente via, inclusive, na Rússia, né, que queimou a floresta toda lá ao redor de Chernobyl, e maravilhosamente a floresta toda já voltou, o verde voltou, inclusive os pesquisadores russos falavam isso, foi bem interessante, eu tenho esse documentário guardado. Mas, claro, como o senhor falou, metas não serão atingidas. E olha só, eu coloquei aqui Rio 92, porque na Rio 92 eles já estavam falando sobre sanções. E, na verdade, já vem do relatório Brundtland de 1987, da tal da presidente lá da Noruega, né? O país tem bastante interesse aqui sobre o Brasil. Então, a primeira parte seria os impostos às sanções, né? Então, eu estou fazendo uma mudança aqui, só subir o slide, pessoal. Por que impostos? Por que tem que massacrar com impostos? Porque começa pelas queimadas da Amazônia. Eles vão dizer que é um problema de difícil solução, porque não tem controle, porque não tem fiscalização, porque são 4,5 milhões de quilômetros quadrados, etc, etc, etc. E aí não tem vontade política, porque nunca teve, nós estamos falando de 2009, quando nós estamos fazendo essa análise, né, nunca teve vontade política de se resolver isso em todos os governos pretéritos, né? Na verdade, eles estavam querendo fazer esse discurso, mostrar essa sujeira, entre aspas, né? Denegrir a imagem do Brasil. Acho que fica bem claro para os senhores, para quem está nos assistindo, eles queriam fazer isso. Né? Ninguém lutou para mostrar, bom, peraí, o que é isso? Ninguém vai nos institutos espaciais aqui do Brasil, né? Aliás, tem um que faz a coisa certinha, mas os outros não fazem, não mudam essa metodologia de avaliação. Então, nós não temos vontade política para fazer isso, não dá para resolver. Olha só que interessante, a principal fonte, queimadas na Amazônia, não vamos resolver. O próprio governo diz isso, né, de uma forma indireta. Deixa uma placa de proibido lá. Segunda parte, as fontes secundárias, seria todos os nossos processos produtivos, aquilo que ele traz a riqueza para o país, né? Eles começam a colocar os planos de controle. Então, quando você tem lá o Kyoto, o protocolo de Kyoto, na verdade, é um sistema chamado Cap and Trade. Então, você limita para comercializar. Ou seja, você põe metas, você cobra por isso, e esse dinheiro é
transferido em forma de commodities para o mercado internacional. Adivinhem, senhores, aonde foi parar a maior parte desse dinheiro? É um país que é uma bandeira vermelha. Foi para a China. A maior parte desse dinheiro... Brincadeira. Ou seja, brincadeira. nos últimos 20 anos, provavelmente, o mercado de trilhões de euros e bilhões de dólares de mercado de crédito de carbono financiou muita coisa na China. E é claro que vários atravessadores pegaram essa grana também. Ninguém sabe o que aconteceu. Lembrando que o Al Gore foi um dos líderes da Bolsa Climática de Chicago, a CCX, tá? Que inclusive faliu, fechou. Por que tinha que fechar? Porque tinha que cortar, né, o follow the money, que a gente fala, né, siga o dinheiro, tinha que cortar essa corrente, para ninguém saber para onde foi esse dinheiro. Tá? Então, temos aí também essa história do, né, o agronegócio impulsiona o país, e de verdade ele impulsiona, mas nenhum país moderno consegue viver só disso. Nós vamos deixar essa questão reservada, que eu vou explicar isso com mais calma mais para frente. E, claro, combatê-lo é antipatriótico, porque justamente ele é o carro-chefe, aquele que está levando, trazendo riqueza para o Brasil e mantendo aí as contas de um mesmo Estado que é corrupto, que está trabalhando contra o Brasil. Olha só a loucura que nós estamos chegando. O Brasil realmente tinha que ser um país que tem que ser estudado assim, de cabo a rabo, é impressionante. E aí, você tem duas saídas para essa primeira etapa, né? Não dá para resolver, ou você cria adaptações no mercado. Senhores, vejam lá, adaptações ao mercado. O que a Angela Merkel quer, o que o Macron quer, e a gente siga os protocolos deles de agricultura. Imposição internacional sobre métodos de produção nacionais. Isso aqui foi dito. Professor, o que eu fico maluco é o seguinte, é como repercute aqui, como dão ouvido para gringo. Como dão ouvido para gringo. Pô, meu amigo, eu já cansei em reunião aí, poxa, com gringo. Eu falei, meu amigo, vem cá, você vem dar pitaco no meu país? Uma vez eu alterei a voz com o italiano, falei, você vem dar pitaco no meu país? Teu país é uma bagunça, rapaz. Seu país é uma bagunça, é uma zona. E você vem dar pitaco aqui? Eu não tolero isso, gente. Eu não tolero isso. Eu não tolero pitaco de gringo. Eu não tolero esse negócio. Eu não tolero isso. Alguém vinha aqui da Europa dizer que eu escolhi mal o meu presidente. Se eu escolhi a Dilma, se eu escolhi o Lula, se eu escolhi o Bolsonaro, se eu escolhi o problema nosso. Exato. Eu detesto... Pessoal, vamos botando uma coisa na cabeça de vocês. Isso aqui é um canal de orientação nacionalista. Eu não gosto de pitaco de gringo. Nossa, bichão, quer me estragar o dia, quer ver a Billy subir, é quando eu vejo um gringo querendo dar pitaco no que a gente faz aqui dentro. Desculpa, viu, professor? Não, por favor. Aqui. Nós temos a Embrapa, por exemplo, que sabemos que é uma instituição de excelência enfim, desenvolver métodos, pesquisas, etc., que a gente sabe que ajuda muito a nosso a agricultura a ser muito produtiva, mas o Macron quer que a gente faça o nosso manejo agrícola de acordo com os processos da França, que a gente sabe que são muito menos produtivos, é isso? O interessante que o senhor está falando isso é o próprio professor Evaristo de Miranda, que é o diretor da Embrapa Territorial, que faz as análises de imagens satélites, fez uma discussão com aqueles eurodeputados, né, porque tem aquele parlamento deles lá, né, o eurodeputado, o cara falou um monte de groselha, mas o doutor Evaristo colocou ele no lugar dele. Ele falou assim, sabe, monocultura, por exemplo, é no seu país, né, que só sabe plantar trigo. O cara não sabia nem os dados do país dele. Quer dizer, é uma cambada de incompetente que não sabe nem o que está falando e pega qualquer discurso de mídia e senta a pua, né, fala bobagem por aí. Podemos seguir aqui? Desculpa, viu, Ricardo, mas esse negócio de nacionalismo me sobe a cabeça, cara. Isso não tem gringo da pitaco que eu acho o fim do mundo. Até o final dessa apresentação, o senhor vai ficar com a cabeça mais quente ainda. Vamos lá. Então, senhores, fontes secundárias, nesse primeiro momento, em 2009, que nós estávamos avaliando, não dá para resolver também. Quem paga a conta? O povo brasileiro. Então, já na época, né, o pessoal deve lembrar da famigerada vistoria veicular,
que era uma empresa nacional ligada com uma empresa alemã. Quer dizer, os caras estavam fazendo tecnologia alemã para fazer a avaliação dos veículos brasileiros com o nosso combustível de altíssima qualidade que nós temos aqui no Brasil, né? E uma das metas da empresa era por causa do aquecimento global. Olha só que loucura, né? Impostos de energia, então combustíveis, gás, eletricidade. Para quem não sabe, nós tivemos na época do senhor FHC aquela história do apagão, que não tinha nada de falta de energia e falta de chuva coisíssima nenhuma. O problema do Brasil era um problema estratégico de distribuição de energia e permaneceu até o período da Dilma Rousseff, né, que era a estratégia de como distribuir a energia. O sistema ainda carece muito desses linhões, agora que eles ainda estão correndo atrás desse prejuízo que já vem lá, de uns 30 anos atrás, mas o brasileiro pagou, sim, uma conta climática na energia do ano de 2000 até 2009. Era chamado o IEE, né, o Imposto Emergencial de Energia, porque, afinal de contas, fizeram contratos de privatização que os caras não podiam ter prejuízo, né? É muito bom eu ser um capitalista da qual eu tenho o lucro garantido, né? Sensacional isso daí. Mas, então, veja só, né? Eu coloco isso aqui, ó, porque, afinal, é o uso indevido e o consumo do brasileiro, aquele que consome, né? Num país nosso que, na verdade, ainda é pobre, que causa caos ambiental e aquecimento global. Então, porque você usa o automóvel, você causa aquecimento global. Era na visão dos caras. Então, o processo escalar aqui foi jogado completamente fora. Mas você legitimou a ação. E as pessoas começam a ficar encucadas com aquilo e aceitam e acreditam. Não, eu tenho que realmente pagar uma coisinha a mais para poder melhorar o meio ambiente. Vistoria veicular, meus caros, era aviltamento do seu bem pelo Estado. Quando o licenciamento do automóvel não é uma coisa facultativa, é obrigatória. E você tinha que passar por uma empresa particular ligada com o pessoal da Alemanha e com algumas outras companhias aqui do Brasil para ter a liberação do seu automóvel. Olha só que absurdo. Se você não tivesse, né, o visto de uma empresa particular, você não tinha o seu automóvel licenciado, você não podia mais andar com o seu carro. Ou seja, era aviltamento, sim, do seu bem. Isso foi um dos exemplos que perdurou aí quase 10 anos, hein? Isso aqui está legitimado. Agora, essa é a primeira fase. Agora, o interessante é que quebrou um pouco esse negócio, né? A gente viu que vistoria veicular começou a cair, imposto de energia, o Obama tentou colocar nos Estados Unidos, também não conseguiu, né? Então, deu uma freada nesse negócio. Esfriou, é legal até falar isso, esfriou o discursinho do pessoal aquecimentista, né? Foram quebrando. Mas por que, Ricardo? Por que aconteceu isso? Por que deu essa esfriada? Provavelmente porque algumas pessoas viram que tinham algumas inconsistências em tudo isso, e é interessante que, às vezes, até o pessoal de esquerda trabalhou contra esse negócio. É engraçado você fazer esse tipo de análise, né? Mas, enfim, tem gente de direita, gente de esquerda, teve gente nacionalista que viu essas coisas em seus próprios países e deu uma quebrada nisso. Meu, esse discurso de vocês estão falando, a gente não está vendo nada disso acontecer. E, de fato, né, são 32 anos que o IPCC existe e ninguém viu o mar subir meio metro. Né? Eu brinco, tem um filme do Mazzaropi lá no Guarujá, que eu chamo, como é que é? É o Puritano da Rua Augusta, acho que é de 1962. O mar do Guarujá está no mesmo lugar que está hoje. Ou seja, o mar não subiu porcaria nenhuma e não vai subir nada. A gente sabe disso, está medindo aí as variações de milímetros que o mar faz secular ou decadal, assim, são coisas ínfimas, fazem parte da variabilidade do oceano também. Então, isso não seguiu. Mas eles já estavam, né, preparando toda uma agenda para cima das pessoas com a história do aquecimento global. Novos impostos, ou seja, encarecer tudo, energia, etc. Cerceamento dos direitos civis das pessoas, e isso continua acontecendo com o pessoal da agricultura, né? Se você tem lá os chamados crimes ambientais com multas homéricas, uma árvore caída, 5 mil de multa, e milhões de multas. Os seus direitos civis de propriedade, você pode ser confiscado por causa de crimes ambientais, seu direito de ir e vir, né? Início de estado de sítio, porque eles queriam colocar pedágio em tudo que é lugar, para você andar 10 km, 20 km, controle da população absurdamente. Agora, senhores, isso é de 2009, para aquecimento global. Alguma coisa parecida está acontecendo agora, mudando o monstro do aquecimento global que nunca chegou,
pseudo-concretude da crise atual? Sim, esse negócio do coronavírus aí está vendo um controle, né? Eles conseguiram uniformizar muita coisa. Aqui, tudo que vocês estão vendo aqui nesse slide está sendo substituído pela história do Coronga aí, né, do cavalo de Troia 21. Nós vamos mais à frente. Não é à toa que o pessoal do aquecimentismo trabalha com os coronistas, tá? Não é à toa. Inclusive, os mesmos acadêmicos, as mesmas simulações esdrúxulas, não é à toa. E aí... professor, o Al Gore não é o Al Gore que falava sobre a preocupação deles com a elevação do nível dos oceanos e depois comprou uma mansão à beira-mar, no Pacífico, lá na Califórnia? 9 milhões de dólares ele pagou na mansão dele, que gasta energia elétrica, pelo amor de Deus, que tem 6 chaminés, quando eu contei lá. Ele está preocupadíssimo com a elevação do nível dos oceanos, né? Nunca esteve, né? Nunca esteve preocupado com coisíssima nenhuma. Mas nós estamos... Para quem... Só uma coisa aqui para eu relembrar os nossos assinantes, tá? O Al Gore, ele disputou uma eleição contra o George Bush filho, tá? No ano de 2000, nos mesmos moldes dessa do Biden e Trump, só que o Gore acabou sendo derrotado na Suprema Corte dos Estados Unidos na recontagem de votos na Flórida, né? Mas a conclusão que eu vou chegando é o seguinte, né? Dada essa disputa do Biden e do Trump, relembrando o caso do Gore também, a política americana é uma sujeira igual ou pior que a brasileira, viu, gente? Não dá para ter essa ilusão, não. As minhas ilusões morreram esse ano, tá? Não tenho mais nenhuma. Inclusive a eleição lá é indireta, né? Não é direta, pessoal. Exatamente. Não são os colegiados e o cara lá depois é que vai decidir A, B ou C e acabou, né? A grande democracia não é tão democrática como está dizendo. Bom, dinheiro do governo brasileiro, o que eles mais gostam é arrecadar grana, né? E o Fundo Internacional para a Mudança Climática. Inclusive, o Papa atual defende um Fundo Internacional para a Mudança Climática. O psicopapa, eu chamo ele de psicopapa. Psicopapa. Enfiou a porrada na cara da mulher que estava lá na fila, deu um tapa na cara dela. Isso é papel de papa, por favor, né? Não, a mulher era chinesa. A mulher era chinesa. E aí a China resolveu se vingar e mandou o coronavírus. O interessante é que, olha só, é desvio de dinheiro público do mundo inteiro para uma coisa que não existe, né? Então, megas projetos de sumidores de CO2, né? Então, em vez de resolver problemas da humanidade, eles ficam criando coisas ilusórias, né? Que é a cortina de fumaça, como a gente fala. Isso já está em andamento. E não duvido de começarem a inventar fundo internacional também para doenças, etc. aí, né? Bom, agora, aqui, senhores, aqui é bem interessante, que é uma projeção. Então, olha só, não é um prognóstico, não é nada disso. Então, foi feito em 2009, lembrando que eu estou fazendo isso em 2009. Nós não estamos discutindo se vai acontecer, nós estamos discutindo quando vai acontecer. Deixar bem claro para os nossos telespectadores que estão acompanhando aqui o canal Arte da Guerra e do blog Velho General. Tá? Então, eu coloquei aqui em 2009, em uma projeção que já estava em andamento. Então, numa segunda avaliação do ICCC, por exemplo, né, as metas foram atingidas? A gente já brinca, né? Nunca serão. Então, a segunda etapa das sanções são as econômicas. Vejam só que é exatamente onde nós estamos hoje. Eles já estão querendo colocar sanções econômicas em cima do Brasil, né, em cima da carne, em cima da soja, em cima de não sei o quê, biriri, parará. Voltamos para as 3 fontes ali, certo? As 3 fontes. Nós já sabemos que a primeira, que é a maior, está sem solução. A segunda, então, tem uma pressão chamada pressão verde. Por quê? Porque é vital ao exterior comprar os produtos, senão eles morrem de fome. E principalmente agora que nós sabemos que a Terra vai passar por um período de resfriamento. Quem é mais sensibilizado primeiro é o hemisfério norte. O hemisfério sul tem um amortecedor térmico, que são os oceanos, que segura um pouco mais. Vai ser um período mais seco para nós, as chuvas podem diminuir um pouco, podem ficar mais localizadas num certo período, mas para eles têm mais frio. Não é à toa que a China está desesperada para fazer estoques de alimentos. Não tem como fazer estoque, porque não tem de onde comprar, não tem de onde produzir. Tá? A Europa vai ser a mesma coisa. Então, aqui surge a ideia de boicotar os produtos que não são adaptados para fazer com que os preços caiam absurdamente.
E os grandes monopólios que nós temos, inclusive nos países produtores de grãos, e o Brasil também é um deles, vamos dizer, adaptados. Então, isso aqui, para mim, eu vejo como um grande problema do pessoal interno do Brasil que está cedendo ao discurso. Então, nós vemos aí algumas cooperativas que já admitem o discurso de sustentabilidade, toda essa coisa que é coisa imposta pelos gringos. Não, a gente tem que fazer frente. Se vem de fora, não presta. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça, gente. Se vem de fora, não presta. Você quer ver uma coisa, Ricardo? Olha só, presta atenção nisso, você e o Albert. Eu vi um negócio hoje aí, um porta-aviões que a França quer construir. Por enquanto tá só no PowerPoint, o pessoal já sai soltando fogos. Ai, o porta-aviões francês. Tá só no PowerPoint, eles estão assim, alucinados. Metam uma coisa nas cabeças de vocês. Parte desse porta-aviões vai ser pago com dinheiro brasileiro, porque a França tem um superávit econômico conosco. Eu vou repetir para quem não entendeu. Parte do porta-aviões da França vai ser pago com dinheiro que vem aqui do Brasil, para quem não entendeu, tá bom? Amanhã eu faço um vídeo disso. Obrigado, Ricardo. Excelente. Então, nós estamos vendo aqui nessa pressão verde, você começa, então, a segregar as áreas produtivas brasileiras. Quer dizer, aquele pequeno e médio produtor que não consegue se adaptar, o produto dele não vai, né, adaptar nesses, como é que eu falo, esses protocolos que eles vão inventar, sabe, certificados, etc., que eu chamo de doação para Gaia, sabe assim? Você fazer doação, você faz doação para a igreja, faz doação para Gaia. A gente sempre sai perdendo. A gente sempre sai perdendo. Exato, essa é a realidade. É que nem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O que o Brasil ganhou assinando essa porcaria? Outro dia eu vi o Fernando Henrique saindo de uma loja aqui em Perdiz, tenho vontade de perguntar para ele, presidente, o que o senhor ganhou para o Brasil assinar o TNP? O que nós ganhamos? Explica para mim, presidente. Explica para mim, desenha para mim que eu sou meio burrinho. Desenha. O que foi que a gente ganhou? Porque até hoje eu não entendi isso, sinceramente. Na verdade, eu vou explicar o que a gente ganhou. E o TNP, a gente assinou, os países não nucleares que assinaram o TNP, assinaram supostamente para se comprometendo a não ter armas nucleares, para supostamente forçar, de alguma forma, pressionar os países nucleares a reduzirem ou eliminarem seus arsenais. Nós estamos esperando até agora. Estados Unidos, Rússia, China, tal, reduzirem seus... Na Inglaterra, França, eles reduzirem seus arsenais nucleares. Né? Não vão fazer isso. É lógico que não. Pede um pônei. Mas o que a gente vê aqui, então, dentro dessa secção que nós vamos ter dentro da parte produtiva do agronegócio e até de indústria de base, é que você vai ter quebras das empresas, dos pequenos e médios, que acabam, então, abandonando as suas terras, e você tem fortificação de monopólios, inclusive muitos deles que são laranjas de gente que já é dona da terra do Brasil, porque a própria Constituição garante isso. Nossa Constituição garante que os caras tenham terras aqui no Brasil, que comprem parte do Brasil. Então você começa a ter áreas produtivas brasileiras que vão agora atender interesses internacionais, principalmente. Ou seja, eles não estão nem aí porque o povo vai passar. Porque a gente sabe que uma boa parte também de produtos locais, de pequenos municípios, vem da produção local também, são de pequenos e médios. Né? Então, todos esses setores têm que ser bem atingidos, têm que ser bem protegidos, porque eles mantêm, inclusive, economias locais, pessoas alimentadas e tudo mais. Né? Mas isso não está acontecendo. Então, nós temos aí um problema aí, que é fortificação de monopólios. Isso aqui a gente chama de saída verde, tá, pessoal? Então, eu fiz essa minhoca com uma flecha e uma porta, por causa que é a saída verde. E continua, né? O povo brasileiro... aí vem aquela coisa que eu acho legal, né? Então, gente, em 2009, eu inventei uma notícia em 2018, tá? Quase que acertei em 2019, mas tudo bem. O povo brasileiro não se adequa às cotas de emissões. O governo toma medidas enérgicas para garantir metas. O comandante Robson perguntou assim, mas por que deu uma freada? Muito dessa freada que aconteceu lá em 2009 foi por causa dos escândalos também que aconteceram. Não posso esquecer disso, do Climate Gate 1, 2 e 3, e-mails, vazamento, fraudes científicas, o filme a Grande Farsa do Aquecimento Global, mais de 1.000 dissidentes do IPCC saindo e fazendo seus depoimentos que aquilo lá é uma fraude, que é manipulada, etc, etc. Então, isso aí deu uma esfriada nos caras. Né? Então, a gente jogou esse negócio para 2018,
que aí reforça com o Acordo de Paris, né, como se fosse um renascimento, e aí eles vêm com tudo, entrando nesse cenário que nós estamos falando aqui. Então, eles vão ter leis cada vez mais severas para o povo, crime ambiental, carro velho, por exemplo, não poderia circular, veja que na França já tem isso, né, carro de mais de 10 anos, o cara não pode mais circular. Queimar lenha, você queimar lenha, você vai pagar a multa, ou vai pagar imposto. Teve um prefeito aqui em São Paulo que quis fazer imposto da pizza. Nós tivemos que correr atrás dessa palhaçada para ajudar todas as pizzarias de São Paulo. O cara quer colocar o imposto da pizza, coisa de imbecil, cara, né? Cercear direitos civis cada vez mais, comércio, compra e venda, atividade bancária, financiamentos, o RG integrado, né, projeto de lei que vem de 1998, que teria todas essas informações para ver se você é mais sustentável ou menos sustentável. Hoje eles querem fazer a identidade corona, olha só, eles só estão trocando um problema pelo outro, né, para controlar as pessoas. Vejam que aqui... Isso é para acabar com a dissidência política, eles não querem quem pensa diferente. Exatamente. Eles não querem quem pensa diferente, é uma realidade. Isso é importante dizer, comandante, porque a tomada de decisão é a mesma, né? O problema só que mudou. Olha, não é a mudança climática, então vamos pôr aqui o problema sanitário. Mas continua sendo a mesma coisa. Continua sendo a mesma coisa. É isso que eu achei interessante. O negócio que eu fiz em 2009, tá? Nunca apresentei. Esse aqui, então, foi sensacional. Controle GPS dos veículos. Nós tivemos um ex-secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo que teve uma ideia genial junto com os técnicos da IBM dos Estados Unidos. Olha só, né? Sempre uma ingerência estrangeira em cima do nosso país. Eles queriam colocar GPS nos veículos para transformar nossos carros em táxis particulares. Você ia ser cobrado por quilômetro rodado na cidade, nas estradas, o imposto climático sobre o combustível. E aí vai decretar prisão, se você não pagou, etc. Quer dizer, levar o sujeito para a cadeia por causa que ele não queria seguir as mudanças climáticas. Hoje é o mesmo discurso porque você não quer tomar lá a picadinha de abelha dos vagabundos ali, dessas companhias que querem injetar veneno nas pessoas. É a mesma coisa. O Felipe, só uma coisa, professor. O Albert talvez lembre disso. Quando começou essa história toda, uma pessoa perguntou para mim, comandante, o que você acha que vai acontecer? Quando começou a história do corona? Eu falei, é bem simples, o dinheiro vai trocar de mão. O dinheiro vai trocar de mão. Gente, nunca se ganhou tanto dinheiro quanto com essa história do coronavírus. Seja por hospitais que superfaturaram, venda de equipamentos hospitalar, tá? Agora, subsídios que pegaram do governo, agora a vacina. Aquele governador do Maranhão, aquele cara não vale nada. Agora ele está querendo, ele entrou com uma ação no Supremo, ele quer que as vacinas sejam liberadas, tá? Sem anuência da Anvisa. Então fecha a Anvisa. Se não precisa da Anvisa, fecha. Olha o tamanho da vagabundice desses caras, tudo tem dinheiro no meio, gente. Pelo amor de Deus, precisam parar de votar nessas pessoas. Nós estamos envenenando o país quando a gente bota essas pessoas em posição de poder. Isso é a realidade. O interessante, né, comandante, então, que o cara já está dizendo que vai cometer uma infração criminosa. Porque, para que eu saiba, se você vende qualquer remédio sem autorização da Anvisa, você está cometendo um crime. Não sei, eu também caso dessa forma. Errado, que eu saiba é isso. Então, eu não sei como é que... Então, eu vou assim, o comandante, hoje eu vou entrar na sua casa e vou te assaltar, ok? É mais ou menos isso. É desse jeito. Né? Então, a terceira avaliação, engraçado que eu coloquei N, né? Enésima, podia ser lá uma quarta, quinta, você nem precisou, seria uma terceira posição, nem foi avaliado, né? Uma terceira posição, porque eles nunca fizeram esse controle de metas, mas eles já estão tomando as decisões, porque, olha só, é aquilo que a gente tinha falado no começo, metas fadigas nunca serão. Então, qual é a próxima pergunta? Tem poder nuclear? E aí que o senhor viu que o estadista FHC, né, o super estadista, que todo mundo fala... Se acha. O estadista dos outros estados, eu sempre gosto de dizer. Se você for entrevistar o Fernando Henrique um dia, você precisa de 3 telas de computador. Uma para ele, mais 2 para o ego dele. Você precisa de 3 telas de computador. 2 só para o ego dele. Tem um ego tamanho do... Onde entra, pelo amor de Deus. A baleia engoliu o Jonas, mas a baleia não conseguiria engolir FHC por causa do tamanho do ego dele. É impressionante aquele cidadão. É assustador até, né? Então, aqui que está o problema. Quando assinou um tratado de não proliferação de armas e a gente não ter levado isso a cabo lá nos anos 90, vai ser cobrado agora a tarifa, né? Tem poder nuclear? Provavelmente pararia toda essa palhaçada.
e ninguém vai fazer, né, como o próprio Albert falou, ninguém vai fazer isso com a Rússia. Pegou fogo lá nas florestas da Sibéria, pegou lá em Kiev, pegou fogo em qualquer lugar, por causa da secura que foi no hemisfério norte esse ano, em vários lugares, ninguém abriu o bico, né? Ninguém abriu o bico. Ô, professor, o medo que eles têm da Rússia é tão grande, o cagaço é tão grande, que precisaram criar a lei Magnitsky, eles queriam sancionar a Rússia. Aí viram o seguinte, ó, não dá. Se sancionar a Rússia, deixar os caras na parede, eles vão rolar para cima da Europa. Aí criaram a lei Magnitsky, que ela vai em cima de funcionários da Rússia, não vai em cima do governo do país como um todo. Porque eles sabem que se apertar a Rússia, se não, o russo vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não tem mais saída. Então, tem 7 mil ogivas nucleares, tem ogiva nuclear sobrando, vamos distribuir o presente. Essa é a realidade, gente. O jogo geopolítico, ele funciona dessa forma. O Putin, desde que ele assumiu em 2000, ele já fez 9 guerras. Eu contei 9, fora as que ele apoiou. Não estou falando de Líbia, não estou falando de Síria, não estou falando de Nagorno-Karabakh. Nada disso, estou falando das outras. Tá? Toda vez que ele precisou, que ele falou, olha, a nossa integridade territorial está em risco, ele mandou as tropas dele. Todo mundo olhou para o lado e ficou quieto. Ele matou gente na Alemanha, ele matou gente na França, ele matou gente nos Estados Unidos, ele matou gente na Inglaterra. Todo mundo olhou para o lado. Sabe qual foi a sanção que a Inglaterra fez para ele? Vocês sabem qual foi? A família real... Isso aqui eu vou me colocar em destaque. A sanção que a Inglaterra fez, que o Putin mandou matar um coronel do GRU com gás, com 9 choque na Inglaterra. Olha a sanção perigosíssima que a Inglaterra fez. A família real não irá aos jogos na Rússia. A família real não irá. Nossa, o Putin não deve ter nem dormido por causa disso, né? Magoou. Coloca a tua tela de novo aí, Ricardo. É só você apertar aí o disponibilizar aí. Peraí. Pronto, peraí. Vamos colocar nós aqui. Pelo que a gente soube, a senhora lá não tomou a vacina, né? É. O povo está tomando, mas ela não tomou, né? Bom, a segunda pergunta... Coitado, quase morreu de tristeza, porque os ingleses não foram lá. Ficou assim triste pra caramba, amuado. Militar, né? Talvez pare, né? Talvez pare. Agora, se não tiver o poder militar, chega aí a terceira etapa, ou seria uma enésima etapa. No nosso caso, que nós estamos falando que é a terceira mesmo, né, senhores? Porque a gente já viu aí essa reunião dos consultores militares, né, são sanções militares. E isso estava prognosticado, estava previsto, aliás, no próprio relatório do Rio 92, sanções políticas, econômicas e militares. Já estamos à beira também da terceira etapa. Então, eles estão vindo com as 3 etapas de uma vez só. Sabe quando você pega lá, está jogando o poker e bate as cartas tudo de uma vez? Estão vindo com as 3 etapas de uma vez só. Não é paulatinamente, não. Direto. E aí, nessa terceira etapa, é que nós temos os grandes problemas. Por quê? Bom, a fonte brasileira já está... No povo, né? O escalar de menor magnitude já está completamente controlado, seja por aquecimento global, atualmente, seja por causa do Coronga, né, do cavalo de Troia 21. As fontes secundárias vão ser quase resolvidas, veja só que eles estão fazendo cada vez mais rastreamento, controle de produção, etc. Ou seja, a implementação de coisas estrangeiras em cima das nossas fontes produtivas e todo mundo está aplaudindo, isso que me dá mais agonia. E o terceiro é esse daqui, né? O governo brasileiro não consegue resolver, lembrando que nós estamos falando de um cenário de projeção realizado em 2009, né? E eu já até colocava notícias de 2022, hein, pessoal? 2022. Queimadas não param na Amazônia, eles até anteciparam isso aí, né? Madeireiras e garimpeiros invadem e matam povos indígenas, não respeitando suas colossais reservas, né? Os grandes vazios demográficos estabelecidos no Brasil como Raposa Terra do Sol, né? Feito por senhor FHC e tomado a cabo através do senhor Lula, né? Sensacional isso aí, né? E aí, bom, se o governo brasileiro não resolve, a ONU resolve. E, pasmem, né? A coisa que mais se estuda no mundo é a doença da malária, para ver se consegue resolver o problema da malária. Inclusive, quando uma chinesinha, alguns anos atrás, falou que tinha conseguido fazer uma vacina 100% eficaz, eu tomei um susto. Falei, nossa, vamos tomar a Amazônia. Outro ponto que também acontece dentro dessa questão brasileira é a divisão do Brasil em 60 estados, que a gente viu uma tentativa de pegar o Pará e quebrar, né? Então fazer
estados extremamente pobres, paupérrimos contra os estados ricos, que aí você faz a divisão, secção para poder dominar, né, uma coisa que a gente mais sabe. Aí você teria a invasão das tropas da ONU por um bem comum. Afinal de contas, Nova York pode ficar debaixo d'água porque os brasileiros estão emitindo CO2 das queimadas da Amazônia. Esse que é o argumento. Vocês estão infringindo, vocês estão causando para a gente um problema de segurança, porque vocês, no país de vocês, não estão controlando essas queimadas. Então, a gente vai controlar para vocês. Então, eles o almirante Stavridis, que foi comandante, almirante americano que foi comandante da OTAN, ele fala que o problema das mudanças climáticas e das queimadas, etc., isso pode levar ao nível dos oceanos, e a elevação do nível dos oceanos ameaça a estrutura das bases navais americanas. Ele falou isso. Ele falou que o povo americano tem que estar ciente de que países que promovem queimadas, etc., são uma ameaça à segurança nacional americana. Ele disse isso, não sou eu que estou falando. Exato, é um processo de legitimação. Processo de legitimação. Se isso não é uma ameaça, eu não sei o que é, né? Se isso aí não é uma ameaça, aquela do Biden do 20 bilhões de dólares parece Dom Corleone, né? Eu lhe farei uma oferta que ele não poderá recusar. É impressionante. Gente, pelo amor de Deus, precisa desenhar. Eu tenho que desenhar que nós estamos sendo ameaçados? Eu tenho que desenhar? Será que precisa desenhar? Não é possível, gente. Não é possível. O Brasil é a bola da vez. Eu falei isso no vídeo que eu fiz sobre o Irã esses dias aí. O Brasil está sendo vilanizado. Eu não tenho dúvidas disso aí. Nós vamos ter muito problema no futuro breve. Bem breve. E aí nós temos aí a declaração da nação Yanomami, inclusive o coronel do Exército já fez um livro sobre isso lá nos anos 80, e a perda da soberania brasileira e os recursos naturais e minerais. Agora, senhores, comandante e meu caro Albert, essa é a pior parte. E o pior de tudo, nós vamos querer isso. Nós, o senhor já sabe, esse povo brasileiro alienado pela ideologia do ambientalismo. E o problema está resolvido. Então, senhores, passando aqui inédito, em primeira mão para o canal Arte da Guerra, um negócio que a gente escreveu aí, desenhou aí em 2009, né? Quando a gente era chamado de maluco, conspiracionista, e tudo que vocês podem imaginar, nós estamos aí vendo isso se transformando em realidade, infelizmente. Olha, encerra o slide aqui. Deixa eu colocar a gente aqui no... Professor, manda depois os slides para o Albert. Era uma boa, né, Albert? A gente publica no Velho Pode General. disponibilizar para o pessoal ver. Sim, sim. Coloco para download lá. Olha, pessoal, eu coloco as coisas da seguinte forma, tá? Eu vou passar a palavra para o professor, para o Albert, mas eu vejo da seguinte forma. As pessoas não estão vendo a seriedade de tudo que está acontecendo. O que é mais grave, no meu ver, professor, além de toda a desídia dos sucessivos governos que lidaram sobre isso, é que nós não estamos enxergando agora o que está acontecendo. O que acontece? O Conselho de Segurança da ONU, gente, é quem realmente dá as cartas no mundo. Porque se você tiver uma resolução de emprego de força respaldada pelo Conselho de Segurança da ONU, acabou. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 5 países, Estados Unidos, França, Inglaterra, nenhum dos 3 é amigo do Brasil, isso é verdade, só querem dinheiro. Mais Rússia e China, que é o que a gente pode tentar alguma coisa. Eu não vejo nenhum esforço diplomático do Brasil, tá, para conseguir apoio no Conselho de Segurança da ONU. Isso que o professor falou é verdade. O que eles vão fazer? Vão piorar as notícias, vão chegar uma hora e falar: o Conselho de Segurança da ONU se reúne em caráter extraordinário, emite uma resolução, dali a pouco a gente começa a ver uma série de navios aí no litoral. Se vocês acham bonito ser invadido, gente, não é legal. Não é legal. Pega aí em Nagorno-Karabakh o que está acontecendo. Tem gente que está precisando tirar os parentes do túmulo. Do túmulo. É terrível a situação de ser invadido. Eu vi uma pessoa falando aí, quem é que foi que eu estava conversando ontem? Eu estava conversando com uma pessoa aí, ela mora na Ucrânia, os pais ficaram na Crimeia. A moça mora na Ucrânia, os pais ficaram na Crimeia ocupada pela Rússia. Para ela visitar a família, ela só pode fazer 1 ou 2 vezes por ano e pagando um bom dinheiro para o governo russo. Esse é o Brasil que vocês vão ter.
Amazônia internacionalizada, dia que você quiser conhecer Belém e Manaus, você paga uma boa grana. Se você for uma pessoa aí que não tem nada consta lá do país ocupante, essa é a realidade de um país ocupado. Vou devolver a bola para vocês aí. Albert, quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma projeção de outro cenário. Não, eu só queria sobre esse relatório do IMCCS aí, do International Military Council for Climate Risks, blá, 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 do general holandês aí, que é o líder agora. O ano passado, em setembro do ano passado, então já faz mais de um ano agora, eu troquei e-mails com aquele Francisco Femia, que é o fundador do Center for Climate and Security. Tá? Eu perguntei duas coisas para ele. Primeiro, perguntei qual é a posição do CCS sobre a Amazônia de maneira ampla e especificamente sobre as recentes repercussões sobre os incêndios na região, que estava na época, o ano passado, estava aquela comoção, né, das girafas, né, fugindo, etc. A resposta dele foi a seguinte: o aumento do desmatamento da Amazônia acelerará as mudanças climáticas e isso poderá ter sérias consequências para a segurança regional e internacional. Para piorar a situação, as mudanças climáticas projetadas provavelmente diminuirão a precipitação na Amazônia e aumentarão os incêndios acidentais. O governo brasileiro deve agir rapidamente para impedir incêndios propositais e acidentais, bem como agir preventivamente a longo prazo para interromper o desmatamento e criar resiliência às mudanças climáticas. Existe um consenso internacional de que os riscos de segurança nas mudanças climáticas devem ser enfrentados com uma resposta proporcional, conforme refletido pelo Conselho Militar Internacional de Clima e Segurança. E o Brasil deve reconhecer o consenso de segurança sobre as mudanças climáticas e agir em conformidade. E ele disse que ele está de acordo com aquela visão do Almirante Stavridis. Eu perguntei de novo, aí eu voltei e perguntei para ele qual é a visão do CCS sobre qual deveria ser a linha de ação da comunidade internacional. E a resposta dele foi: a comunidade internacional deve trazer à tona as preocupações das comunidades militares a fim de garantir que o governo brasileiro entenda as duras consequências da segurança e da ameaça climática, bem como os riscos mais amplos. O Conselho Militar Internacional de Clima e Segurança é uma clara demonstração dessa preocupação e deve ser considerado um exemplo de como o governo brasileiro está se movendo na direção errada. Se isso tudo não é uma ameaça... Eu não sei o que é. Isso que é interessante, porque eu queria saber como é que 1% da superfície do planeta controla o clima do planeta, né? E como é que CO2, que esse número é chutadérrimo, né? Primeiro que CO2 não controla clima porcaria nenhum, né? E aí o cara quer fazer esse tipo de levantamento, falar o que está acontecendo aqui no Brasil, e usar isso como pressuposto aí de um ataque, quer dizer, um ataque que nem existe, é um fantasma que está atacando o país deles. Enquanto que, na verdade, uma bomba nuclear é uma ameaça real. Para eles o CO2 também é. É que eu falei, o ICCC vai trabalhar com o CO2 como se fosse urânio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O CO2 virou urânio para esses caras. É o mesmo discurso, né, que vai ameaçar a gente, etc. e tal. A gente não vê nada disso acontecer. São 32 anos, né, já que existe o IPCC e nada acontece. Agora é interessante que, como nós temos aí Estados Unidos, nós temos aí os britânicos, temos os franceses, temos os holandeses, né? As três Guianas lá, né? É Suriname, isso é conversa, são os três estão lá ainda, né? E temos os Estados Unidos, mas temos aí o caso da Venezuela, que é a pedra no sapato, porque a Rússia não vai querer largar do petróleo que eles estão querendo tomar conta lá. Estão usando o petróleo venezuelano, com certeza. A China não vai querer perder a boquinha da soja aqui brasileira e da carne, porque senão os caras vão morrer de fome lá. Então, nós vamos ter ainda um sério problema de estar no meio de, como eu falo, de biribinha entre dois grandes grupos. Eles não dividirem o país entre eles. Foi o que aconteceu na China no século XIX. A China foi dividida por mais de 10 países, gente. Essa é a verdade. Uma boa parte do pessoal não estuda a história da China. A história da China é terrível. Só a rebelião Taiping foi 30 milhões de mortos. Tá? Eles dividiram, repartiram. A China tinha tudo que o Ocidente queria, repartir o país. Não duvido que façam a mesma coisa com o Brasil. Exatamente. Eles fazem um acordão lá. Eles fazem um acordão lá no Conselho de Segurança. Tá bom, você fica com o estado tal. A gente divide aqui o minério de ferro para não sei o quê, porque
os Estados Unidos também têm interesse que as fábricas continuem na China, né? Porque ainda mais num governo Biden. É óbvio que sim. Mão de obra barata, certo? E isso vai crescer, eles vão ter uns salários melhores, etc. e tal. Mas não interessa, eles vão querer que isso aí faça parte desse acordão gigantesco. Então, nós realmente estamos aí pela hora da morte pelo que está acontecendo, infelizmente. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Ana Hershkovitch. A pergunta dela é o seguinte: com a possibilidade de internacionalização da Amazônia, as nossas matrizes energéticas estariam comprometidas, estariam em risco? Ana, deixa eu te explicar, eu vou dar um destaque aqui para mim, para poder explicar o que eu acho, eu volto dos nossos convidados. Nenhum país, tá, suporta o trauma da perda de soberania sobre um território como o Brasil enfrentaria se ele perdesse a Amazônia. Nenhum país. Isso aconteceu com a China. Na sequência, tá, da perda de territórios da China, o governo se fragmentou. A monarquia não aguentou, virou uma república. A república não teve força para segurar os diversos senhores da guerra locais. A China só se unifica de novo com uma revolução violenta feita pelo Mao Tse-tung, que para ele era o seguinte: o Mao ele colocava, tem que ir de A para B, se tiver que ir de A para B, tudo que tiver no caminho vai ser varrido. O Mao pensava dessa forma e ele acabou resolvendo o problema. Então, enfim, uma coisa na cabeça de vocês. Se houver uma internacionalização da Amazônia, não tem mais nada no Brasil. Cai governo, cai STF, o exército se fragmenta, a sociedade acaba. Por quê? Porque as pessoas vão olhar o seguinte: olha, o governo não teve força para segurar isso. Fora os refugiados. Você acha que quem mora lá hoje vai querer continuar morando, ocupado por um francês, um americano, um britânico, o que quer que seja? Os caras vão vir aqui para o sul. É uma onda de refugiados. Vocês não sabem o que é um país repartido, gente. Eu estou falando de um cenário que pode acontecer no Brasil. E eu quero aproveitar, tá, mostrar só uma coisa para vocês aqui. Chegou para mim hoje, mandei fazer, tá? A Amazônia é Brasil. Mandei fazer essa faixa aí, porque nós vamos começar o movimento nacionalista. Depois, quem quiser, não cabe toda aqui na nossa tela, mas o fato é esse aqui: a Amazônia é Brasil. E nós vamos para a rua. Quem quiser que me siga, eu vou fazer minha parte. Quem quiser depois que siga. Nós vamos começar o movimento nacionalista. Passou da hora já de ter um movimento nacionalista aqui no Brasil, tá? Então, quero devolver a palavra aqui para o Feliz, para o Cabaé. Já falei demais. Eu acho que é importante, porque acho que foram vocês que começaram a campanha da bomba atômica, foi endossada também pelo meu canal, a gente levantou isso daí, estava com mais de 27 mil votos, então agora a bomba tiraram do ar, não era para ter tirado. Tiraram do ar. Não era para ter tirado. Eu tenho print screen das coisas, então eu guardei, a gente vai colocar. Porque agora eles têm que votar agora, mas o que acontece, Ricardo? Ela virou ideia legislativa. Ideia, mas ia virar com apoio muito maior. Só que eles interromperam o processo de votação, entendeu? Parou em 27 mil e pouco. Se eles não tivessem interrompido o processo, ela estaria muito mais. O das máscaras também que eu tinha colocado, agora já fez uns 20 mil. Vai ter que virar a ideia legislativa de colocar facultativo. Se a gente não se unir, pessoal... Olha, tem uma outra aqui de rompimento com o TNP, tá? Já está com 5.972 votos. Por favor, pessoal, vou colocar aqui. Vamos apoiar. Precisa ir a 20 mil. Hoje já tem que passar de 6 mil. Tá? Então, eu peço o apoio de vocês aí, tá? O canal do Professor Feliz, nós nos apoiamos mutuamente aí e vamos brigar pelas boas pautas. São as boas coisas, gente. As boas coisas. Senão a gente não vai deixar legado nenhum para essa geração que tá vindo. É isso que é importante, porque agora os senadores vão ter que mostrar a cara. Vão ter que mostrar a cara. Tem que enfrentar o problema. Não vai vir, porque assinou o papel, que não sei o que. Olha, papel, cara, quando via o... Ninguém me consultou. Ninguém me consultou. Senador não é dono do país. Presidente, os donos somos nós, eles são representantes temporários. Eles têm uma carta de representação do povo que não lhes dá todas as prerrogativas. Vamos enfiando isso na cabeça. Senador, deputado, governador, prefeito, presidente, eles têm um mandato temporário, uma representação limitada do povo. Eles não são donos, não. Eles acham que não. Os donos somos nós, gente. Nós, o povo. Essa é a realidade. Exatamente. Essa é a grande... Uma coisa que é importante a gente ressaltar, né, esse pessoal consegue tomar o Brasil, pelo jeito que nós estamos na nossa estrutura hoje tão debilitada em algumas coisas, né,
que, por exemplo, a gente viu no Iraque, eles atacavam as centrais elétricas. O pessoal pode simplesmente fazer uma ameaça, vou jogar uma bomba lá em Itaipu. Aí a Argentina vai fazer uma manifestação gigante, não sei o quê, eles lançam aquelas bombas de particulado de alumínio em cima das grandes subestações que nós temos, que são poucas e gigantescas aqui na região sudeste, e acabou. Então, quando eu vejo aquela falta de energia lá na região norte do Brasil, cara, eu não penso, às vezes isso não foi um ensaio de mostrando assim, viu o que nós podemos fazer? Tudo bem, estou falando que foi acidente, tudo bem, pode ser, mas eu sempre fico com uma pulguinha atrás da orelha quando eu vejo essas coisas, porque, olha, tudo é para mostrar o que é o caos. E imagina, né, a gente aqui no Brasil sem energia elétrica. Sem energia elétrica a gente não tem água limpa, né, nada funciona. Quer dizer, literalmente é uma situação de selvageria, assim, nas primeiras 48 horas. Ninguém consegue imaginar esse cenário dentro de um clima, de um ambiente urbano como São Paulo, com milhões de pessoas, de repente sem energia elétrica, sem água, sem gás, sem porcaria nenhuma, sem comunicações, porque vai acabar tudo. Né? E aí o país entra em guerra nesse momento. Imagina só uma coisa louca dessa. Né? Então, realmente, nós estamos muito vulneráveis, aí, infelizmente, né? E a gente não vê ninguém aí se manifestando, a não ser, como o próprio comandante falou, pequenos patriotas aí tentando fazer o papel. Mas e tomando strikes. Eu acredito muito numa coisa chamada união. Eu acredito. Se fosse há 20 anos atrás, essa ideia da bomba seria ridicularizada, como algumas pessoas tentaram ridicularizar, tá? O Josias de Souza, da Jovem Pan, ele tentou dizer que era uma maluquice, a pessoa foi lá, mas derriçou ele no Twitter e no canal, mas derriçaram. A turma foi lá de cacetete mesmo. Então, eu acho o seguinte, é um novo mundo. A imprensa já não tem tanta força. Tem um senador babaca aí, que ele está querendo colocar um projeto de lei para dizer, para proteger a imprensa, que você não pode atacar o trabalho jornalístico. Jornalismo não é sagrado, cara. Jornalismo não é sagrado. Se ele tem uma opinião babaca, a gente vai lá e bate na opinião dele. A gente vai e fala, meu amigo, você é um babaca. A gente vai lá e fala, você é um babaca. Você está falando bobagem. Essa é a realidade. Então, eu acho que a gente, como o povo, a gente tem um papel muito importante. Você não pode deixar de acreditar, pessoal. Vocês não podem deixar de acreditar. Grandes coisas na vida foram feitas pela União. Os Estados Unidos, ele surgiu com união, tá? Homens maravilhosos como um George Washington da vida, um Benjamin Franklin, eles se uniram, tá? E lideraram o povo em direção a dias melhores. A gente tem que acreditar nisso. Então, professor, quero agradecer a sua participação, tá? O senhor, o Cabaé, deixar para vocês fazerem as palavras de despedida aí, tá? E aí eu volto aí para fazer o encerramento. Tá com vocês aí. Eu só quero agradecer mais uma vez ao professor pela apresentação, como sempre, muito esclarecedor. É uma visão muito mais realista do que essas papagaiadas que a gente vê aí, né? Porque a gente só vê essas previsões catastrofistas. A gente viu uma previsão catastrofista, mas baseada no que eles vão fazer com as fantasias que eles criam, né? Então, só agradecer e agradecer o canal aí pela participação. Você é da casa, Albert. Você é da casa. Mas a gente agradece. Fala, professor. Eu que agradeço ao Albert Cavalé, ao comandante Robson aí pela oportunidade de trazer esse material, né? Porque eu acho que realmente era o lugar certo, afinal de contas, o canal é Arte da Guerra, então a gente faz a propaganda do livro, que ó, Arte da Guerra. Professor! Tem que comprar esse daqui, o do original, não vem com conversinha mole do nego fazendo interpretação, não. Leia lá no original, Sun Tzu, para saber o que ele falava, porque conhecer o teu inimigo melhor do que, né? É o que nós estamos tentando fazer aqui com esses slides inéditos. Eu realmente quis trazer isso para o senhor, porque acho que enaltece aqui o trabalho que vocês fazem, que é muito importante. Então, exclusividade realmente para o senhor. Depois, talvez eu coloque isso aqui lá para o pessoal, né? O Albert também quer colocar no blog, a gente passa para o pessoal estudar com mais detalhes, né? A gente aqui só faz uma apresentação rápida, mas é tudo que a gente já está falando aí há muito tempo. E é interessante que, por exemplo, do caso da bomba atômica foi pesquisado das ideias legislativas, as pretéritas de 2007, 5 apoios, a de 2008, 9 apoios, e agora com mais de 27 mil. O Brasil acordou... Essa comunidade é um porrete. Esse povo aqui é um porrete, professor. Eles são, eu falo sempre isso, pode ter outras comunidades que amem tanto o Brasil, mas mais que a nossa comunidade não tem. Nosso povo é fogo. Eles são são um porrete, um porrete.
Então, Ricardo, quero te agradecer aí, Cabaré, agradecer você. Eu vou deixar o link depois para o comandante da nossa aula, que nós vamos mostrar. Põe aqui que eu boto em destaque. Eu coloco em destaque aqui nos comentários. Não tenho o link aqui hora aqui, mas eu mando para o senhor, se eu puder colocar lá na descrição do vídeo. O pessoal, não, põe sim. A inscrição lá da nossa aula, nós vamos mostrar para as pessoas como isso é uma fraude, para elas não acreditarem que a CO2 controla o clima, a temperatura média global significa alguma coisa e por aí vai. Você sabendo do básico, a conversa não cola mais, porque a pior coisa foi o que a gente mostrou no último slide. É o povo brasileiro achar que, nossa, graças a Deus que os caras vão tomar a Amazônia porque alguém vai controlar, porque a gente não conseguiu. Isso a gente não dá para admitir, tá? É isso importante. Então tá, professor, quero agradecer, acabei de agradecer você também, tá? Dizer para vocês o seguinte, gente, amanhã, 20 horas, tem shortlist com o Coronel Fernando Montenegro, tá? Montenegro vai falar sobre diversos assuntos, aí vai falar sobre a carreira dele, o Shortlist, eu falo sempre que é um programa aqui entre amigos, onde a gente traz especialistas em defesa para conversar. Sábado, no Café com Defesa, tem a Fabiana Barroso, doutora Fabiana Barroso, advogada. Eu fiz uma live com ela semana passada, ela está retribuindo a visita e vem aqui, ela vai falar, ela tem estudado muito o processo eleitoral nos Estados Unidos, eu lembro que a decisão sai semana que vem, e a Fabiana Barroso, como especialista em direito, ela vai falar sobre esses assuntos. Não esqueçam de apoiar a ideia legislativa do rompimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Já está com mais de 6 mil apoios. Quinta-feira eu quero ver se eu faço uma live disso. E a gente volta, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Uma live maravilhosa, uma noite maravilhosa, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui. Uma família fora de série. Família Arte da Guerra. Todo mundo já se conhece aqui, todo mundo está bem, todo mundo se gosta, todo mundo gosta do Brasil e quer deixar um legado. Quem está aqui porque quer deixar um legado, está preocupado com as próximas gerações. A gente pode deixar de acreditar no Brasil, não, gente. Uma noite abençoada para vocês, tá? Eu lembro que hoje é terça-feira, tem Esquadrão Classe A no canal RB10, aqui em São Paulo. Eu adoro esse seriado, Esquadrão Classe A. Aquele Coronel Hannibal é meu ídolo, figuraça. Esquadrão Classe A no canal RB10. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. O professor fica aqui com a gente no estúdio ainda.